Quando falamos de clássicos de PS2, aqui no Brasil existe uma seleção muito específica que aparece constantemente na boca do público geral. Talvez você já tenha até pensado em algum desses jogos, como GTA San Andreas, Resident Evil 4, Black, Need for Speed Underground 2 e o jogo do vídeo de hoje, God of War. Desde 2005, o primeiro jogo da saga já era considerado um verdadeiro sucesso, seja por conta dos seus visuais impressionantes, seu aspecto cinematográfico, seu personagem muito carismático, ou até mesmo por conta da sua gameplay que era, apesar de simples comparada com outros hack and slash, muito responsiva e gostosa de se jogar. Porém, surpreendentemente para alguns talvez, um dos aspectos que mais me chama a atenção do primeiro jogo da saga é a sua história e narrativa. Não por conta de seu elemento de vingança, longe disso, apesar dele estar lá, mas assim como eu enxergo God of War como sendo uma tragédia. E é isso que eu gostaria de conversar no vídeo de hoje. Logo de cara, eu já acho a introdução desse jogo muito interessante. Eles introduzem o personagem diante do penhasco, a famosa cena onde ele vai se jogar pro abismo, onde já definimos não apenas um mistério para o jogador do porquê ele estaria fazendo isso, mas mais importante do que isso, nós temos definido o tom para o Kratos nesse primeiro jogo. É muito comum você ver pessoas se referenciando ao Kratos da trilogia clássica como um brutamontes, que está sempre com raiva, que só pensa em vingança. Essas pessoas não estão totalmente erradas, principalmente se considerarmos o segundo e terceiro jogo da franquia. Porém, eu gosto de notar como aqui no primeiro jogo, o personagem tinha algumas camadas a mais em como ele se sentia a tudo que ele fazia durante o jogo. E nessa primeira cena específica, eu diria que nós já temos um pequeno vislumbre de tudo isso que nós veremos mais pra frente. Eu acredito que a esse ponto, o passado do Kratos já é de conhecimento geral da grande maioria. O homem que foi enganado pelo deus da guerra para então matar a sua família e que agora trabalha para os deuses e por isso no final vai acabar buscando vingança contra aquele que o enganou no passado. Essa descrição por si só já lembra de um dos antigos mitos da mitologia grega, mais especificamente os 12 trabalhos de Hércules, quando em determinado momento de sua vida ele também é enganado, embora por um deus diferente, a matar a sua família, e que então ele também vai realizar trabalhos para suprir esse pecado que ele cometeu. A principal diferença entre as duas histórias vai se fazer por conta dos dois personagens. Enquanto Hércules é um herói clássico da Grécia, onde sua moral e virtude estão acima, e por conta disso ele faz os 12 trabalhos por uma vontade de se redimir de fato, Kratos possui um outro objetivo. E não, apesar do Kratos de fato conseguir sua vingança, esse não era o seu objetivo final. Como deixado claro no início do jogo na conversa com Athena no barco, o que Kratos verdadeiramente busca é se esquecer do que ele fez. O personagem não consegue viver com o fato de que ele matou sua própria família e, mais do que isso, o monstro que ele havia se tornado. Carregar esse fardo e esse lembrete de que ele havia matado a esposa e filha literalmente na pele era demais para o personagem. Ele tinha pesadelos constantes, como é citado no jogo, e isso é enfatizado mais de uma vez durante o jogo. Mesmo que ele continue cometendo atrocidades, ele não gosta de fazer isso, ele não gosta daquilo que ele se tornou. By the gods, what have I become? Mas tudo isso fica ainda mais claro na reta final do jogo. Após o jogador escapar do submundo, ele se dirige para o que seria a batalha final do jogo, onde ele vai enfrentar aquele que seria o maior inimigo do Kratos, que ao meu ver não é nem o Ares, e sim ele mesmo. Na segunda parte da luta, o deus da guerra envia o Kratos para uma espécie de realidade alternativa, uma ilusão, vai da interpretação de cada um, mas nesse momento o Kratos visualiza a sua família viva, sua esposa e filha, e nesse momento clones de si mesmo surgem para tentar matá-las. Esse, para mim, pelo menos, é o momento mais alto de toda a narrativa do primeiro God of War, e talvez, pessoalmente, da saga inteira. Não apenas por conta de todo o dilema do personagem do que havia sido contado até ali, mas sim da forma como ele executa esse momento, visto que estamos lidando aqui com uma sessão inteira de gameplay e combate.
onde o jogo usa do próprio sistema de jogabilidade para contar a sua história. Chega a ser até poético de certa forma, como para muitos jogadores esse é o trecho mais difícil do jogo inteiro, principalmente em dificuldades mais altas, sendo talvez o trecho mais difícil de toda a saga para alguns, o que casa de certa forma com o que o Kratos está passando naquele momento, a sua batalha mais difícil. Não apenas isso, mas é interessante notar como nesse trecho o foco dos inimigos se deve unicamente para a esposa e filha de Kratos. Eles ignoram praticamente completamente o jogador. Você só tomará dano caso você fique na frente deles, mas eles estão 100% do tempo focando na família do personagem. Isso é para colocar na mão do jogador que o foco dele não é na sua própria vida, e sim na vida de esposa e filha do Kratos. Tanto que, nesse mesmo momento, é introduzida a mecânica de você dar a sua própria vida para compensar a vida perdida da sua família. Sendo assim, o Kratos ele está literalmente entregando tudo de si para ele impedir que ele cometa o mesmo erro que fez no passado. Contudo, por mais que Kratos verdadeiramente tente, ele não consegue mudar o passado de fato, fazendo assim com que ele volte para sua luta contra Ares, eventualmente o matando e assim cumprindo sua vingança. Porém, mesmo após cumpri-la, isso não o satisfaz. Não porque ele se arrependeu de matar Ares ou algo do tipo, mas porque, como eu falei, o que verdadeiramente era o objetivo final de Kratos era esquecer aquilo que ele fez. E ele não consegue isso no final. Os deuses apenas perdoam seus pecados, mas não removem aquilo que ele queria esquecer, levando assim pro início do jogo novamente. Com a narração da Gaia, Kratos sobe até a montanha mais alta para se jogar de lá e acabar com sua vida, para colocar um fim nos pesadelos que ele tem toda a noite. Mas, talvez ainda mais trágico do que isso, os deuses impedem Kratos de acabar com a própria vida, fazendo assim com que ele se torne o novo deus da guerra, o que acaba sendo um destino ainda mais trágico do que era previsto inicialmente. Temos um homem que não consegue fugir dos seus traumas, está preso ao cargo daquele que o enganou no passado e que não consegue deixar de ser o monstro que um dia matou sua própria família, tornando assim God of War uma verdadeira tragédia grega. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Bem, o vídeo é esse. Eu quis focar ele mais no quesito de história mesmo. Inicialmente eu planejava outra coisa, mas eu achei que ficaria mais legal desse jeito. Eu agradeço vocês acompanharam até aqui. Tenham um ótimo dia e tchau.